Oi todo mundo, estou eu aqui de novo, o profeta da goiabeira não, né? Da bananeira. Então, hoje eu resolvi falar sobre um assunto, aliás, fazer uma explicação na verdade, para que a gente fique meio por dentro de determinados conceitos, assim. Mas deixa eu começar com vocês contando assim meio que uma fofoca. Não é falando mal da pessoa, mas eu tenho essa conta, né? Crônicas de um Profeta, no Instagram e no YouTube. Mas eu também tenho uma conta que eu posto coisas privadas minhas assim. E aí, lá eu coloco as fotos, coloco muita besteira, muita coisa engraçada e tal. E enfim, quando foi num episódio recente, depois eu vou contar por que eu tô contando isso, tá? Eu vou fazer um link, não é só simplesmente uma fofoca, não. Quando foi uma coisa recente, num acontecimento recente, mais especificamente no segundo turno dessas eleições presidenciais que houveram, aí depois que o resultado saiu, eu postei um vídeo de aquela personagem Carminha, daquela novela Avenida Brasil, e ela falando uma coisa lá, uma coisa engraçada, enfim, não vou nem retratar aqui. E aí uma senhora que eu não posso nem, não é nenhuma fofoca, porque eu não sei nem o nome dela, e também assim, eu prefiro não, determinadas coisas eu prefiro não ir comentar, não ir discutir com a pessoa em redes sociais. A pessoa discorda das minhas opiniões, discorda das brincadeiras ou da minha opinião, da minha posicionamento político, e todo mundo tem o direito de discordar, e nem por isso ninguém é melhor do que ninguém. Isso se chama democracia, né? Cada um escolhe naquilo que acredita e naquilo que defende. Mas aí ela pegou e aí fez assim, fez um comentário irônico. Entre aspas, ela colocou assim, para ela era como se fosse como é que eu posso dizer? É como se fosse um xingamento, digamos assim, um palavrão. Ela fez, seu cristão. Acho que ela quis dizer que eu não estava agindo como cristão porque estava colocando uma postagem que supostamente criticava um dos candidatos e tal, e eu não seria postura de cristão. Mas aí eu peguei e disse, não vou discutir com essa pessoa, ela tem o direito de achar o que quiser, tal, tal, tal. Puf, mas aí eu também não sou obrigado, né? Com que a pessoa continue com os xingamentos. Pá, bloqueei. Mas aí depois fiquei aí semanas matracando, né? Isso foi em outubro, já estamos agora dia 21 de dezembro. E aí eu peguei e fiquei matracando sobre essa questão de ser chamado de cristão. E aí eu me lembrei que no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, se vocês quiserem verificar, tem lá um registro que diz assim, veja só, o livro de Atos dos Apóstolos, ele começa imediatamente após a história, após a morte de Jesus. E aí Jesus morreu e as pessoas que eram consideradas, tinham os apóstolos, os 12 apóstolos, e tinham os discípulos, que eram os demais seguidores de Jesus. Até então ninguém era chamado de cristão. Então eles não eram nada e ao mesmo tempo eram tudo, porque eram pessoas que tinham a vida devotada à causa do que Jesus defendeu, do amor ao próximo, do bem, da verdade, mas eles não se preocupavam com título, com rótulo. E aí o livro de Atos dos Apóstolos começa a contar exatamente a história do que aconteceu com a igreja assim chamada depois da morte de Jesus. Jesus morreu, ressuscitou e aí depois apareceu para os seus discípulos, deu determinadas ordenanças e disse que deixaria o Consolador, que é o Espírito Santo, para continuar a obra que ele começou, o reino de Deus aqui na terra. E aí esse povo, os discípulos, se disseminaram pela Ásia e aí começaram a abrir outras igrejas. Depois veio o chamado apóstolo Paulo, né? Tempos depois, porque quando os discípulos começaram a aumentar de número, aí começaram a ser perseguidos e mortos e tal. E um desses perseguidores, inclusive, era o Paulo, que aí no caminho que ele ia para Damasco, teve um encontro com Deus, e aí depois a vida dele se modificou, que ele depois de se tornar um perseguidor, ele passou a ser perseguido, porque ele agora se alinhou com aquela ideia e deixou de perseguir, e aí ele comprou, digamos assim, ele entregou a vida, ele comprou a ideia, ele vestiu a camisa, como assim possamos chamar. E aí somente uma vez que ele foi levado, acredito que por Barnabé, mas o texto aí do capítulo 16 de Atos vai explicar bem direitinho como foi que aconteceu. Eles foram para uma cidade chamada Antioquia. E lá tem um registro na Bíblia
que diz que foi quando pela primeira vez eles foram chamados de cristãos. Mas por que ser chamado de cristão? Era um apelido, faltava um nome, faltava ser batizado, alguma coisa? Não, é porque as pessoas que conheciam a vida e a obra de Cristo começaram a identificar essas pessoas como pessoas que replicavam esse exemplo de Jesus. Eles também agiam como Jesus já agia. Eles tinham as mesmas ideias e faziam as mesmas coisas que Jesus fazia. Então, Jesus Cristo, aí quem passou a agir e ser e falar e fazer como Jesus, as próprias pessoas começaram a identificá-los como cristãos. E aí é bonito isso aí, porque assim, não foi alguém que, vamos aqui fundar uma igreja, vamos aqui pegar um nome qualquer e vamos batizar e tal, e como surgem milhares e milhões de igrejas por aí. Foram as pessoas que identificaram o comportamento deles como se fosse de Cristo, e aí passaram a chamá-los de cristãos doravante, ou seja, a partir de então. E aí o que me traz essa reflexão era assim, voltando para a história da irmã. Por que ela me chamou de cristão, entre aspas? Porque eu não estaria agindo como Cristo? Porque eu postei uma brincadeira, um vídeo que falava de um candidato que ela apoiou, enfim. E o que eu venho a pensar sobre isso é que, na verdade, as pessoas, elas deixaram, muitos cristãos assim chamados, deixaram a essência do cristianismo para assumir um nome, apenas uma fachada. Eu vejo aí muitos, por exemplo, sem querer falar mal enfim, de credo religioso em ninguém, mas a gente vê uma bancada de cristãos que eles mudam leis para burlar o sistema fiscal, né, para dar imunidade, quando Jesus, na verdade, ele disse a Deus o que é de Deus, a César o que é de César, mandando que se pagassem tributos, impostos. Então foram esses cristãos que estão fazendo isso. E, na verdade, ao invés de estarem glorificando o nome de Deus, estão manchando cada vez mais. Então é por isso que, hoje em dia, ser cristão não é mais aquela referência do que era antigamente, da pessoa ter uma vida ilibada e ter uma vida apontada. Você imagine, mais 2000 anos depois que Jesus morreu, aí alguém hoje vai dizer assim, peraí, Jesus então está agindo assim como vocês, que apoia tortura, que apoia armamento, que faz arminha na igreja, que faz todo tipo de coisa, mas porque tem um nome de evangélico ou cristão, aí agora pronto, está salvo, está tudo bem, porque tem um nome lá registrado. Fica a pergunta aqui, será que se Jesus estivesse aqui hoje, o comportamento das pessoas estariam copiando o comportamento dele? Seriam iguais a ele, fazendo a mesma coisa que ele? Esses que, alguns, não são todos, obviamente, que eu não posso generalizar, mas alguns que se dizem cristãos, estão realmente copiando o comportamento de Cristo? Estão fazendo exatamente como ele fazia? Porque ser chamado de cristão, na época lá da igreja primitiva, assim chamada, é porque as pessoas, nossa, eles estão agindo igual a Cristo, então são cristãos. Será que hoje todos os cristãos que estão aí estão agindo igual a Cristo? É só uma pergunta, tá? Eu não vou complicar muito mais não, mas eu vou deixar essa no ar, sabe? Para que todos possam refletir, pensar e talvez até fazer um escrutínio próprio, ou então poder analisar essa sociedade de cristãos que está aí se dizendo cristãos, se essas pessoas realmente estão fazendo a coisa certa e poder cobrar delas. Ou você assume que é cristão e diz e fala e age conforme Cristo, ou então é melhor que não faça isso, porque um dia vai ser cobrado. Deus está vendo tudo e vai cobrar tudo. Então fica aí a dica, tá bom? Aproveitando o dia de hoje, 21 de dezembro, não podia deixar passar em branco. Tem muita gente aniversariando hoje, inclusive talvez até pessoas que me sigam no canal. Mas uma pessoa específica, duas na verdade. A irmã Ieda, de Recife, né? Irmã Ieda, beijinhos e abraço, que Deus continue a abençoar. E Marluce Torres, a minha amiga daqui de Açu, né? Então, para vocês duas, um feliz aniversário, que Deus cubra de bênçãos. E eu deixo um versículo, acho que é capítulo 4, verso 18 de Isaías. Me corrija se eu estiver errado. Mas aí, se você procurar pelo Google, porque eu não sou muito bom de números, mas diz assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até se tornar dia perfeito. Como é que começa um dia, a aurora assim chamada? O sol, o céu que estava escuro vai clareando, 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 e de repente se torna meio no pingo da meia-dia, como assim chamamos. Então vai brilhando cada vez mais. Assim que se reconhece um cristão, que a luz dele vai brilhando cada vez mais e refletindo a luz do sol, que é Jesus, que é o sol da justiça.
Em vocês eu reconheço como verdadeiras cristãs. E por isso, por mais de um motivo, eu venho aqui deixar os meus parabéns para vocês e deixar o meu feliz aniversário. E a todos uma boa noite. Que agora aqui eu sempre gravo de manhã, né? No meio das bananeiras. Agora, quando eu vim dar, por mim já estava o dia já encerrando, pelo menos à tarde. Beijo para todo mundo. Beijo, beijo.